pergunta de número 2 que eu selecionei entre todas as perguntas dos meus alunos, aspirantes e iniciantes em aeromodelismo. Vamos lá. Quais são... aí sim, olha aí. Quais são os passos essenciais na construção de um aeromodelo para um iniciante? Isso é uma pergunta bem concernente, bem interessante, né? Vamos entender os passos iniciais, porque eu acho que isso é essa aqui é uma das perguntas mais importantes aqui da nossa aula, hein? É uma das mais importantes. Todas são importantes, não perca nenhuma, mas essa aqui é das mais importantes. Quais são os passos essenciais na construção de um aeromodelo para um iniciante? Bom, iniciante, tem coisa especial aí. Vamos ver a primeira resposta que eu escrevi aqui? Então, vamos lá. Quais são os passos essenciais na construção de um aeromodelo para um iniciante? Então, vamos lá. Para você iniciar a construção, cara, primeira coisa, esse aeromodelo vai ser feito do quê? Do quê? Eu tenho uma aula também que é específica para a escolha dos materiais, tá? Específica. Então, aqui eu estou dando um apanhado geral inicial, mas olha só, iniciar a construção do aeromodelo exigirá a escolha dos materiais certos. E o que é a escolha dos materiais certos? Bom, do que é o seu aeromodelo? Do que você quer ser, quer que o seu aeromodelo seja feito, né? Ele pode ser feito, olha só, de papelão, papelão. Ele pode ser feito de Depron, ele pode ser feito de, digamos, balsa, tá? Ele pode ser feito de isopor, ele pode ser feito de pasta corrugada. Sabe pasta de plástico corrugada? Dá para fazer também. Então você percebe que aí você tem que escolher os materiais. Mas esse aí é só um dos materiais, que é a base do aeromodelo. Mas tem outros materiais. Claro, que materiais são esses? Você precisa de cola, você precisa de faca, de bisturi, né, por exemplo. Você precisa de tesoura, você precisa de uma série de coisas, tá? Então, o conhecimento sobre as características desses primeiros materiais que eu falei, balsa, isopor, Depron, sei lá, pasta corrugada, saber do que ela é feita, a dureza dela, como é que ela é, leva você a escolher outros materiais, que são os materiais de trabalho, os materiais de colagem, de reforço estrutural, de cobertura, etc. Então, precisa saber escolher os materiais. Agora, sempre lembrando que é fundamental, né? Está escrito aí, escrevi para você, que é fundamental uma estrutura muito leve e resistente. Aqui, ó, vou dar uma dica legal. Sabe qual é o grande segredo do aeromodelismo? Ah, é voar. Não. Ah, é construir. Não. Mas o que é o grande segredo do aeromodelismo? O grande segredo do aeromodelismo, e digo mais, da aviação em geral, é ter a aeronave, no caso o aeromodelo ou o avião de verdade, o mais resistente e o mais leve possível. Por quê? Quanto mais leve for o aeromodelo, não em detrimento da resistência, melhor o aeromodelo vai voar. Quanto mais leve for o avião, não em detrimento da resistência, melhor o avião de verdade vai voar e vai poder levar mais carga. E no seu caso, você vai poder botar o que você quer dentro do seu aeromodelo ali, porque ele tem resistência estrutural para isso. Ah, colocar o que eu quero? Se você estiver falando de um rádio controle, você pode pôr bomba de fumaça, você pode pôr um monte de coisa. Pode piloto que mexe a cabeça, câmera para filmar, e vai por aí afora. Mas, no geral, o aeromodelo tem que ser muito forte e tem que ser muito leve. Esse é o grande segredo. O grande segredo do voo e do aeromodelo em si é a sua relação leveza-resistência. Tem que ser o mais resistente possível e o mais leve possível. Esse é o grande segredo. E aonde você vai encontrar isso? Exatamente na escolha dos materiais. Você tem que saber o que você vai usar. Você sabia que tem também aeromodelo de fibra de vidro, de fibra de carbono? Ué, por quê? Cara, fibra de carbono
é uma das coisas mais resistentes que existe. E é uma das mais leves que existe. Então, esse é o grande segredo do aeromodelo em si. Então, vamos sempre ter isso na cabeça. Você está vendo que aeromodelismo não é só ir lá no campo e voar. É aprender muito para ir lá no campo e aí sim voar direito, voar tranquilo. Vamos para a próxima resposta, a resposta de número 2 da pergunta de número 2. Isso aqui tocou num ponto muito importante, tá? Os passos essenciais na construção de um aeromodelo para um iniciante e também para uma pessoa já que voa há muito tempo, ele toca diretamente nos princípios básicos da aerodinâmica, teoria de voo, e na construção. Retoma um pouquinho o que eu falei agora há pouco, né? Saber construir, usar os materiais corretos e utilizar os princípios de aerodinâmica é que vão dar para você um aeromodelo nota 1000, não é nem 10, é nota 1000, tá? Então, isso implica em você conhecer bem a teoria de voo. O que é a teoria de voo? Teoria de voo são os princípios básicos da aerodinâmica. É saber como um avião, uma aeronave, um aeromodelo voa e saber como é que é a aerodinâmica dele. Como é que está o teu aeromodelo? Por exemplo, quer ver uma coisa que faz toda a diferença? É você ter um motor preso ou a frente. Não precisa, não, esquece motor. Um aeromodelo cuja frente seja chata. Imagina se você tem um aeromodelo e a frente dele, na frente da fuselagem, assim é chato. Aí você tem um outro aeromodelo que a frente da fuselagem ela vai afinando, afinando e faz um biquinho assim, igual você vê nos aviões. Qual você acha que vai voar melhor? Esse que está utilizando um princípio da aerodinâmica, que é cobrir a parte frontal com uma superfície que tem uma conformação que penetra mais no ar e, consequentemente, traz menos arrasto. Consequentemente, se você pensar isso num avião de verdade, o que vai acontecer? Menos arrasto, menos esforço dos motores, menos consumo de combustível, maior velocidade. Olha aí, princípios da aerodinâmica funcionando. Quais são? Tem uma aula específica sobre isso, tá? Também, que eu fiz sobre princípios de aerodinâmica. Na verdade, eu chamei essa aula, aliás, são algumas aulas, eu chamei de teoria de voo. É muito legal, cara, você aprende realmente, tá? Eu faço isso de acordo mesmo, para que você aprenda. Tem que aprender. Não adianta falar, sei mais ou menos, porque depois chegar lá no campo, soltando o seu aeromodelo, dá um problema no aeromodelo, você não sabe resolver. Então não adianta, tá? E isso também dentro da teoria de voo, né? Então, essa é uma coisa extremamente importante, porque às vezes você faz uma coisa errada ou faz uma coisa que você acha que está certo, e a hora que você vai voar, o comportamento do aeromodelo fica muito ruim, cara. Aí você fala, mano, como é que eu vou resolver isso? Aí você conhece um pouco de aerodinâmica, conhece teoria de voo, você examina seu aeromodelo e fala, fiz errado aqui. Então vamos mudar isso aqui, dá uma fita crepe aí que eu vou modificar uma coisinha, ou vou fazer isso, ou então vamos parar aqui agora, vou para casa, vou consertar, venho aí na semana que vem, e aí eu vou tranquilo. Então é muito importante, os princípios são muito importantes. Os princípios básicos da aerodinâmica, a construção do aeromodelo, relação peso, potência e também, principalmente, estrutural. Tem que ter resistência estrutural. E isso inclui, tá? Você trabalhar, ter a compreensão do aeromodelo como um todo. Tá? Você tem também a distribuição de peso, você tem uma série de coisas, né? O tipo de asa, de perfil de asa, uma série de coisas que alteram completamente o desempenho do seu aeromodelo em voo ou mesmo de uma aeronave de verdade. Então, por isso que a gente tem que realmente ter esse conhecimento. Não é frescura, tá? Muita gente vai lá e voa, vai soltar seu aeromodelo e tal, é um iniciante, compra o aeromodelo pronto, vai lá, voa, aí solta uma coisinha, o aeromodelo não funciona e não sabe nem o que está acontecendo. E aí é aquele negócio, todo mundo quer voar, todo mundo quer se divertir, e o cara fica pedindo para todo mundo ajuda, né? E muita gente que está ali é igual ele também não sabe, às vezes ensina errado, e às vezes ensinou errado alguma coisa, tirou o aeromodelo do chão e quebra, né? Ele bate, ele perde o controle, é muito arriscado. Então, por isso que tem que ter os princípios básicos bem conhecidos da aerodinâmica,
tem que saber construir aeromodelo e tem que entender o perfil da asa, aerodinâmica, distribuição de peso e um monte de coisa, né? Que pode ser crucial quando você estiver, então, voando. Né? Quando o seu aeromodelo estiver pronto, você estiver lá no campo e estiver voando. E aqui, a terceira resposta, né? Ainda, vamos ver depois se dá para a gente pensar. Aí você já começa a pensar como um todo, né? Porque não é uma respostinha só, não. Eu estou dando 3 situações para que você monte tudo isso na sua cabeça. Então, vamos lá. Terceiro passo essencial na construção do aeromodelo para um iniciante. Olha lá. Você tem que montar o seu aeromodelo cuidadosamente. O que acontece normalmente com um iniciante em aeromodelismo e até com um aeromodelista veterano? E é claro, com aspirante aeromodelista também. O que acontece? Ansiedade. Eu quero voar. Eu quero terminar logo. Eu quero terminar essa construção. E aí o que acontece? O cara monta tudo correndo, fica tudo torto, e aí não vai funcionar direito. Daí, mas já aconteceu isso com você? Claro que já aconteceu. Lógico. Tenho 50 anos de aeromodelismo. Cara, 50 anos. Já fiz aeromodelo errado, já fiz aeromodelo certo. Assim, brincando, já passei dos 300, 400 aeromodelos que eu fiz, né? Meus, não vendi não, tá? Meus. Eu doei aeromodelos. Então, é importante a gente ter esse conhecimento que você tem que fazer com calma. Monta direitinho, cola, aplicação de cola. Cara, você sabia? Eu vou montar uma aula sobre como colar as peças do aeromodelo. Porque tem técnicas. Qual cola você usa e onde? Mas isso aqui ficou bom? Como é que eu tenho que fazer essa colagem? Para que não aconteça uma falha em voo? Porque acontece. Vocês já viram em vídeos do YouTube, por exemplo, eu lembro de um vídeo agora, não tenho ele aqui, e nem é função mostrar aqui, mas só para lembrar vocês. O cara fez um Gripen maravilhoso, né, em escala, uma homenagem ao Gripen que veio para o Brasil e tal, Gripen, sei lá, que veio para o Brasil, com turbina e tal. Aí decolou com aquele aeromodelo, eu não sei como foi o projeto, a construção, mas alguma coisa está errada ali, estava errada. Ele decolou com esse aeromodelo, fez uma curva daqui, uma coisa ali. Quando ele passou em alta velocidade, ele teve floating na cauda, e se a estrutura tivesse boa, o que aconteceria? Arrancaria um pedaço do leme, um pedaço de algum outro lugar. Mas como a estrutura, pelo jeito, estava com problemas, e provavelmente, claro, problemas estruturais que podem ser de material, de colagem ou de montagem, com o floating, o aeromodelo se desmanchou em voo reto. Se desmanchou em voo reto. Se você não viu, procure no YouTube que tem. Vou ver se eu coloco, então, aqui também depois para você assistir após a aula um link que você possa ver essa cena aí. Não sei se vou colocar, mas vou tentar. Muito bem, então o que acontece? Montagem cuidadosa, a aplicação precisa da cola e a configuração correta, não só dos componentes da construção ou construtivos, como dos componentes eletrônicos, como os motores, se for elétrico, ou motor a explosão, e servos. Tá? Então, é claro, se você é um aspirante ou iniciante, você precisa se familiarizar com tudo isso. E como é que você se familiariza com tudo isso? Primeiro, aprendendo a construir direito o seu aeromodelo. Segundo, escolhendo os seus equipamentos corretamente para aquele aeromodelo. Sim, porque, preste atenção, quando você tem um aeromodelo elétrico, você tem um nível de vibração no aeromodelo. Quando você tem um motor a explosão, você tem outro nível. Então, repetindo, quando você tem um aeromodelo com motorização elétrica, o nível de vibração é baixíssimo. Agora, quando você tem um motor de aeromodelo a explosão, o nível de vibração é altíssimo. E quem suporta tudo isso? A estrutura total do aeromodelo. Agora, lembre-se de um detalhe extremamente importante. Um motor num carro, o carro recebe a vibração, ou em qualquer veículo terrestre, recebe a vibração e passa essa energia para o solo. Quando você está voando com um aeromodelo, toda a vibração vai ser recebida pelo aeromodelo, tá? Que vai vibrar inteiro para passar
para o ar, para o meio. O carro tem amortecimento nos pneus que estão ligados ao chão. O aeromodelo não tem isso. Ele vai vibrar como um todo. E toda essa vibração gera um estresse, uma fadiga na estrutura do aeromodelo. Se teu aeromodelo não estiver bem colado, com os materiais corretos, com tudo funcionando direitinho, ele desmancha, que nem você viu desmanchar aquele Gripen, ou Gripen, né? Infelizmente. Mas é assim. Então, assim, fortalecendo a coisa, hein? Aprender a construir direito, colar direito, estrutura correta, ou seja, projeto correto, toda a configuração interna de motor, de servo, se for no caso do rádio controlado, tudo correto. Aí funciona direito. E aí você não vai ter problema. Aí sim, você pode vir a ter um aeromodelo que seja, então, muito bem sucedido. O que é um aeromodelo bem sucedido? É aquele aeromodelo que você decola direito, voa direito, e você fala, vou fazer manobra, acrobacia daqui, acrobacia dali, looping, dorso, tunou, voo de dorso a centímetros do chão e vai por aí. Tendo a certeza que nada vai se soltar, que nada vai vibrar, que nada vai se desmanchar. Porque quando você faz isso, quando você faz um aeromodelo e você faz esse tipo de manobra, a chance de um acidente é muito grande. E acidente acontece por duas razões: falha humana e falha estrutural ou mecânica. Falha estrutural, mecânica, o que é isso? Estrutural é o que aconteceu com o Gripen. Ele entrou numa frequência de vibração. Isso aí é uma frequência de vibração que não é devida ao motor, é devido à passagem do ar. Então, tem aí um problema de aerodinâmica envolvido. Aí, com essa vibração que deveria ser absorvida pela estrutura, não foi absorvida, e aí desmanchou o aeromodelo inteiro. Aí a falha mecânica. Vamos dar a mais básica. Você está voando, o motor para. Mas e aí? Aí acontece. Não acontece. Dificilmente o motor vai parar se você fizer toda a programação do motor direitinho, regular tudo direitinho, deixar ele redondo. É muito raro um motor parar quando ele está bem regulado. Então, por isso que é importante você saber exatamente o que você está fazendo, tá? Não bobeia. Constrói direito, materiais corretos e colagem, técnicas, projeto. Quem fez o projeto daquele grip? A gente não sabe. Que tipo de material que foi usado ali? Será que foi calculado? Se não foi, é por isso que aconteceu aquilo. Ou se tem alguma falha estrutural devido à colagem mal feita, aí acontece aquilo. Perfeito? Então, olha aí. Segunda pergunta, então, com 3 respostas para você fazer um apanhado geral aqui na sua cabeça, entender do que nós estamos falando ou do que eu, principalmente, estou falando quando eu falo de aeromodelismo. Tá? Eu não falo de um brinquedo, eu falo de quase uma ciência, que é nota 10. Aeromodelismo e aviação é basicamente a mesma coisa. O que muda? O tamanho do avião.